Olá, estudantes! Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre as funções horárias do MRUV, que é o movimento retilíneo uniformemente variado. Só lembrando de algumas definições matemáticas antes da gente começar, uma função nada mais é do que uma relação entre duas grandezas, nesse caso duas grandezas físicas. Se é uma função horária, então eu estou relacionando o tempo, então aqui o tempo está sendo relacionado e essa é uma função de velocidade. Então, o que eu espero encontrar nessa equação? Eu espero encontrar uma relação entre o que é velocidade e o que é o tempo. Tá? Nesse contexto, a gente tem, na montagem dessa expressão, eu tenho as constantes. A gente pode observar bem aqui. Velocidade inicial é constante, porque uma vez que o movimento já começou, a velocidade inicial não pode ser outra, tá? Ela não pode se alterar, já que ela é inicial. E a aceleração, porque, como a gente está falando do movimento uniformemente variado, a gente já sabe que a velocidade nesse movimento é constante. Então, as constantes que eu tenho quando eu vou montar a minha função velocidade inicial e aceleração, e as variáveis, que são quem estão, as grandezas que estão variando ao longo do processo, são velocidade e tempo. O tempo é a variável independente, que não depende de nada, e a velocidade é a variável dependente. Tá? Essa equação, se a gente for observar com calma, a gente vai perceber que ela vem da nossa definição de aceleração, ΔV sobre ΔT, e que dessa definição de aceleração, considerando aqui que o tempo inicial é zero, a gente vê que A é igual a V menos V0 sobre T, jogo T para cá, AT é igual a V menos V0, e aí eu só preciso jogar a minha velocidade inicial para o outro lado, para chegar nesse formato de função. Quando eu pedir para você montar a função, você sempre vai substituir as constantes, porque a função ela tem que ter duas variáveis nesse caso. Então, tem que ter como variável o tempo e o espaço. Apenas quando a questão pedir que você substitua, você vai colocar algum valor de tempo. Se ele perguntar qual vai ser a velocidade dele após 10 segundos, aí você montou, você coloca ali na sua expressão o valor do tempo 10 segundos para encontrar a velocidade e resolve uma equação de primeiro grau. Uma coisa que às vezes assusta quando a gente está estudando é a parte gráfica da matemática. Então, quando a gente está plotando um gráfico, quando a gente está desenhando um gráfico, digamos assim, de uma forma simples, o que a gente está tentando fazer é traduzir aquela informação que a função trouxe em forma de uma imagem. Então, o gráfico nada mais é isso do que isso, trazer essa informação de forma de imagem. Então, imagine o seguinte, eu tenho uma função horária das velocidades. Alguém depende de alguém, como a gente já discutiu. Nesse caso, a velocidade depende do tempo. Então, conforme eu tenho aqui velocidade e tempo, eu sei que uma coisa depende da outra. Na horizontal, eu sempre vou estar postando a variável independente. Então, na horizontal, que seria o eixo x, quando a gente está falando de matemática, eu sempre tenho a variável independente, que não depende de ninguém. Na vertical, eu vou ter a variável dependente. Então, se eu for olhar para a matemática, o y depende do x, e não o contrário. Aqui no nosso caso, a velocidade depende do tempo. E só de bater o olho no gráfico já tem algumas coisas que a gente consegue entender. Então, primeiro detalhe que a gente vai citar é eu já consigo dizer que a aceleração vai ser a inclinação dessa reta. Isso me dá, na verdade, a tangente do ângulo de inclinação dessa reta. Tá? Isso já me dá a informação de que se a aceleração é positiva, meu gráfico é uma reta crescente. Se a minha aceleração é negativa, meu gráfico é uma reta decrescente. O gráfico ele sempre vai cortar o eixo no valor inicial. Então, se é um gráfico de velocidade, o gráfico vai cortar o eixo aqui na velocidade inicial. Se fosse um gráfico de posição, o gráfico corta o eixo aqui na posição inicial. E aí só mais um detalhe que a gente precisa pontuar de diferença entre o gráfico da física e o gráfico da matemática, é que na matemática eu sempre trabalho a ideia da reta infinita. Então a reta começa aqui, ela vai até o fim do mundo.
Então, eu vou parar de desenhar ela em algum momento, mas na matemática a gente trata que a reta é uma coisa infinita para os dois lados. Na física a gente tem uma limitação nesse sentido, que é não dá para voltar no tempo. Então, uma vez que a gente estabeleceu o tempo inicial, que vai ser zero, o gráfico só pode acontecer dali para frente. Eu não tenho esse tempo negativo. Então, se eu desenhar a minha reta passando para o lado de cá do gráfico, isso significa que eu estou voltando no tempo. Eu vou ter um valor negativo de tempo e isso não pode acontecer. Então, sempre que a gente for desenhar um gráfico de tempo na física, eu sempre tenho que tomar o cuidado de não ultrapassar essa linha do zero, não chegar nesse lado aqui. Simplesmente a parte positiva do tempo é que é fisicamente possível. Então, aqui mais uma vez a gente vai falar sobre uma função, só que agora é uma função horária do espaço. O que muda quando eu falo dessa função do espaço? Antes era da velocidade, agora é do espaço. Então, continua sendo uma função horária, então continua tendo como variável independente, está sendo o tempo, e o espaço é minha variável dependente. Eu vou usar a letra S para o espaço daqui para frente. Tá? Então, o que eu observo? Essa função ela vai me dar uma relação matemática entre aonde eu estou, aonde o corpo que eu estou estudando está e quanto tempo se passou. Então, em algumas questões vai aparecer esse tipo de pergunta, vai perguntar aonde ele está e não especificamente qual é a velocidade dele, que é o que a outra função mostrava para a gente. Essa equação ela vem de dentro de uma ideia relativamente simples que a gente vai tentar demonstrar a base, mas eu não vou fazer a demonstração toda dessa equação. Sempre que eu tiver um gráfico de velocidade em função do tempo, então vou desenhar um gráfico aqui qualquer. Então está aqui meu gráfico, então peguei aqui uma velocidade crescente. Essa área que eu tenho aqui, ela me dá o deslocamento. Então a partir dessa área, eu consigo dizer para você qual a distância que ele andou. Deduzindo a partir dessa equação, eu chego nessa expressão matemática, que é o que eu estou chamando aqui de função horária. Aqui, S0 é a posição inicial, V0 é a velocidade, T é o tempo e A é a aceleração. Como é o caso de MRUV, a minha aceleração é constante, então ela não sofre alteração ao longo do tempo. Tá? É uma expressão que eu preciso prestar atenção e quem tiver dificuldade eu recomendo que revise a parte de função do segundo grau e equação do segundo grau. Tá? Mais uma vez, sempre que eu vou montar essa função, eu preciso prestar atenção em quem são as constantes. Quem é constante aqui? Posição inicial é constante, velocidade inicial é constante e a aceleração é constante. O resto é variável, que é a posição final e o tempo. Tá? E aí você só substitui a posição ou o tempo quando o comando da questão te perguntar aonde ele está depois de tantos segundos ou em que instante ele vai passar pela posição tal. Tá? Então preste atenção sempre o que o comando da questão está pedindo. Para montar a função você só precisa substituir as constantes. O gráfico do espaço em função do tempo, aqui para o caso do MRUV, já vai ser uma parábola. Tá? A gente está falando de uma função do segundo grau e o gráfico de uma função do segundo grau invariavelmente é uma parábola. Ela continua respeitando aquela ideia de não passar para o lado onde o tempo é negativo, mas é a ideia da parábola. Eu ainda consigo traçar uma relação aqui entre o que é a aceleração e o formato do gráfico. Só que agora o gráfico uma hora vai ser crescente e uma hora vai ser decrescente. Por quê? Porque o meu movimento é acelerado. A velocidade não é constante. Tá? E isso vai fazer com que a gente precise olhar o gráfico e, dependendo de como essa parábola se comporta, o formato dessa imagem é uma parábola, eu vou saber a aceleração. Então, automaticamente, de olhar para esse gráfico, dá para a gente saber que se a aceleração é maior que zero, esse gráfico vai ter uma parábola com abertura para cima. Então, positivo, abertura da parábola com cavidade para cima. E o contrário, caso eu tenha essa aceleração negativa, a abertura dessa parábola vai ficar para baixo. Então, aceleração positiva, aceleração negativa me dá resultados diferentes quando eu olho para o gráfico.
O ponto nessa imagem que eu escolhi não aparece, mas o ponto onde esse gráfico vai bater aqui no eixo continua sendo o valor inicial. Se é um gráfico de espaço, na hora que ele encostar aqui no eixo, eu vou ter a posição inicial. Tá? E mesma coisa aqui para baixo. Tá? Eu não passo para o lado negativo. Então, de olhar para o gráfico, a gente já consegue saber o sinal da aceleração. O valor eu precisaria calcular para ter essa certeza. É interessante a gente comentar algumas coisas sobre classificação de movimentos. Porque olha só, quando a posição está diminuindo, significa que eu estou voltando. Minha velocidade é negativa. Nesse caso, a gente diz que o movimento ele é retardado, porque eu estou andando para trás, estou desacelerando no meu movimento. Tá? Minha aceleração está negativa. Aqui, quando a aceleração e a velocidade têm o mesmo sinal, eu digo que o movimento ele é acelerado. Então, sempre para classificar como acelerado e retardado, eu sempre vou olhar para o sinal da aceleração e para o sinal da velocidade. Tá? Quando os sinais concordam, ele é acelerado, e quando os sinais discordam, ele é retardado. Isso independente da velocidade ser positiva ou negativa. Tá? Eu preciso olhar se o sinal concorda ou não com esse sinal da aceleração. Para pegar então aí a última equação que a gente precisa aprender sobre o MRUV, a gente tem a equação de Torricelli. O que difere a equação de Torricelli das outras equações que a gente visualizou até o momento? A gente viu a função horária das velocidades, que é a velocidade em função do tempo. A gente viu a função horária do espaço, que é o espaço em função do tempo, a posição em função do tempo. Então a gente sempre está trabalhando com o tempo. Sempre que eu preciso resolver o tempo, eu tenho uma função horária para isso. A equação de Torricelli, ela entra para resolver questões que não dependem do tempo. Perceba, dá para resolver essas questões procurando o tempo, mas fica mais difícil. Se eu pensar, por exemplo, quanto de distância um carro gasta até parar, o que é importante se eu for pensar se o carro vai bater ou não. Então o carro está numa certa velocidade, ele vai frear. E eu quero saber se ele vai bater ou não no obstáculo que ele tem na frente. Eu preciso saber quanto ele anda de acordo com as velocidades que ele tem e a aceleração que a frenagem do carro vai dar. Eu posso resolver isso pelo tempo? Posso. Eu precisaria olhar para a função das velocidades para descobrir quanto tempo ele leva para parar e depois substituir isso numa função do espaço para descobrir quanto ele anda desde a hora que ele pisa no freio. Então é um raciocínio maior. Se a gente pegar essas duas equações e juntar uma dentro da outra, a gente chega no que a gente chama de equação de Torricelli, que você vai usar sempre que você não vai depender do tempo, sempre que você não depende do tempo na solução do seu problema. Tá? Então, é importante saber quando que você vai usar cada uma para que você não confunda as três. Tá? Sempre recomendo que você tenha as equações por perto, anotadas em algum lugar, quando você for fazer exercício, porque é o exercício que vai fazer você ficar mais habituado a resolver esse tipo de questão. Tá? Então, aqui, a velocidade final, que é variável, velocidade inicial continua sendo constante, a aceleração é constante, e o ΔS vai entrar aqui como variável também, se eu for pensar nisso como uma função, mas é mais uma equação mesmo. Eu sempre vou ter várias informações aqui dentro e vai pedir uma coisa apenas, ou seja, só vai faltar uma informação, você vai substituir e vai resolver. Tá? Se eu perguntar a velocidade final, você acaba caindo numa equação de segundo grau, mas ela vai ser mais simples de resolver, dá para resolver até sem usar a fórmula de Bhaskara. Tá? Galera, se esse vídeo foi útil para você nos seus estudos, deixa o like e compartilha com seus amigos. Bons estudos a todos e até mais.